Sempre que nós apresentamos um indicador novo aqui no canal, a primeira pergunta que eu recebo é: dá para automatizar esse indicador? Fala Big Player, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader e hoje eu vou responder a essa pergunta e também vou dizer por que nós não estamos mais trabalhando com robôs aqui no Profit e mostrar todos esses detalhes, os motivos pelo qual nós não estamos trabalhando com robô. E além de mostrar também essas questões de indicadores, né? Muita gente pega aquele indicador, acha fantástico e fala: meu Deus, isso aqui autônomo vai ficar uma maravilha. E eu vou apresentar para vocês os motivos pelo qual nem sempre é desse jeito que vocês estão pensando, beleza, galera? Então, se você já gostou, porque eu vou mostrar detalhes, vou mostrar por dentro, vou mostrar código-fonte, vou mostrar muitas coisas interessantes aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já sapeca aí o dedaço no like, né? Aquele dedaço no like pós-carnaval. Eu espero que você tenha pulado bastante aí, esteja com as energias renovadas para agora sim, quem sabe, começar o ano aqui no Brasil, né, galera? E sempre lembrando que esse vídeo tem um apoio aí da Genial Investimento, então aponte aí a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ou se preferir, vá no link que está aqui na descrição do vídeo. Eu sempre deixo também, passando esse vídeo aqui do lado, caso você já seja aí um cliente da Genial e venha para a GTF aqui junto conosco, tá bom? Então, basta você mudar o assessor aí conforme está explicando, que você vai ser atendido pelo mesmo pessoal que eu sou atendido. Maravilha, pessoal? Então, sem delongas, bora pro vídeo. Então, meus queridos e queridas puladores de carnaval do meu Brasil varonil, vamos aqui direto para a nossa tela. Deixa eu ajustar o meu microfone aqui para a gente poder começar falando aqui sobre as questões de indicadores de você trabalhar com robô, né? Essa semana eu recebi, né, de um colega aí, até no meu Instagram, falando sobre robô e tal, para eu dar uma olhada, isso, assim, tal indicador, parará, se eu tinha interesse. E isso não por essa mensagem, por inúmeras outras mensagens que eu recebo pelo e-mail. Tal indicador eu posso fazer uma automação, tal indicador é possível automatizar, eu gostaria de automatizar tal indicador, você faz esse serviço, tem tal indicador que é seu, que isso autônomo ficaria, o nosso anjo sagrado, né? O nosso céu ia ser só game, por que você não automatiza? E assim todo dia a gente recebe inúmeros e-mails que a gente até fica sem saber como responder. E aí esse vídeo ele é para isso, ele é para responder a galera sobre isso e dizer também umas questões aqui do próprio Profit, porque até eu não estou trabalhando com robôs no Profit enquanto não liberar o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, beleza? Então vamos lá, galera. Essa pergunta que foi recebida pelo Instagram, a pessoa falou especificamente do GT Reverse, né? E eu tô com o GT Reverse aqui na parte inferior aqui do meu gráfico, né? Tô aqui com a automaçãozinha que eu fiz aqui pelo GT Reverse, uma automação básica realmente, mas é para fazer que funcione o robô e para gerar para mim aqui um backtest e eu mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Antes de falar aqui, né? Mostrar para vocês o que foi a programação, como é que ficou e tal, eu até coloquei aqui o GT Reverse como se eu não tivesse o código dele, né? Como se eu não tivesse o código dele, chamando o GT Reverse como se você pudesse chamar aí também. Eu quero fazer o robô com o GT Reverse, porque eu tenho ele instalado aqui no meu computador, então isso é mais uma dica que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente já pode reparar aqui, eu estou aqui num gráfico de 15R, é que esse robô que eu fiz aqui não tem a menor chance de estar dando certo, pelo seguinte: você vai reparar que toda vez que ele compra ou vende, ó, ele já compra, né, ó, buy, e ele já sai, né, ó, então ele já vende, né, ou seja, ele pegou o sinal certo até aqui de venda, vendeu, mas ele já saiu, tem um buy to cover aqui, ó. No mesmo ponto, se eu puxar bem aqui, vocês vão ver que tem tanto uma setinha vermelha, que é ele vendendo, quanto uma setinha aqui laranjada, ele saindo da operação, beleza? Aí eu falei, ó, então aqui tá tudo errado, parará, então vamos fazer mesmo assim um backtest com relação a isso, porque eu tinha feito uma outra programação, ele até roda algumas coisas, até consegue fazer algumas boas vendas e tal, algumas compras,
mas tem detalhes a se discutir. Qual foi a lógica que eu usei aqui primeiro para que o robô aqui, baseado no GT Reverse, funcionasse legal? Reversões, né? O nome dele é GT Reverse, então vamos tentar buscar reversões. Então ele está pegando aqui, ó, um ponto, ó, e que eu peguei o GT Reverse aqui embaixo e fiz a seguinte pergunta: olha, se eu tiver, né, o meu histograma pegando aqui, passando dessa minha base aqui de 0,3 negativo, tá? E logo depois ele volta aqui para 0,3, acima de 0,3, ou seja, ele passa a ser maior de 0,3, eu tenho muitas chances de ter uma reversão, ou então pelo menos um ajuste ali com relação ao preço. Show de bola, beleza. Esse é o funcionamento base do nosso GT Reverse. Porém, todavia, entretanto, contudo e tudo mais, a gente sabe, né, quem usa o GT Reverse há mais tempo, que a gente já tem um outro porém aqui, que se ele tiver em tendência, ele não vai funcionar se baseando só nisso. Então, de cara, você não consegue, né, na maioria, eu posso colocar até todos os indicadores, você ter ali 100%. Então, você precisaria ou de um conjunto de indicadores para que isso desse certo, entendeu? Porque toda vez que ele tiver em tendência, ele vai dar sinais falsos, porque ele está em tendência. Então, ele vai vir para a região do 0,3, sair da região do 0,3, vir de novo para a região do 0,3, sair da região do 0,3, e aí, todas as vezes que isso acontecer, ele vai te dar um sinal de compra, nesse caso aqui, ó, e não existe, ó. Você vê que tem esse sinal aqui, se tivesse uma compra aqui, a gente, né, ele comprasse aqui, a gente tomaria um loss aqui por conta dessa compra, beleza? Chegou aqui embaixo, aí sim, ele já fez uma compra até certinha, chegou, ó, passou de 0,3, fez uma compra aqui e tal, né, e não está espelhando aqui para mim aonde foi o meu alvo. Como eu disse, ele está com problema, colocando aqui claramente que ele entrou e saiu automaticamente. Depois ele pegou uma outra aqui, acabou dando a mesma coisa, porque mesmo essa aqui, a gente ainda continua numa tendência de baixa, certo? Continuamos numa tendência de baixa. Beleza. Então, você tem aqui também uma outra compra que também deu errado e tal, e aqui a gente tem uma venda que teria dado certo, né? Então, o robô fez 1, 2, 3, 4 entradas, sendo que 2 foram erradas e 2 foram certas. Opa, beleza, um robô que está aí com uma assertividade aí na casa dos 50%, se ele tivesse com o alvo ali ajustadinho e tal, seria até um robô interessante, né? Tá aí com um bom percentual de acerto. Lembrando também, galera, que esse negócio de percentual de acerto, eu vejo muito picareta aí colocando robôs para vender na internet, falando o seguinte: 80% de nível de acerto, 80% de assertividade, 85% de assertividade. Mas e o fator de lucro, né? Eu posso ter um robô que ele acerta 85% das vezes, mas na hora que ele erra, ele toma um mega loss e o fator de lucro dele ser negativo. Então, é muito mais importante, às vezes, ele nem acertar tanto e ter um fator de lucro alto do que ele acertar demais, mas com um fator de lucro baixo ou negativo, porque isso transforma que o robô, ele pode até acertar, mas ele não é lucrativo. E o que a gente precisa é de algo lucrativo, beleza? Então, isso é um outro detalhe que vocês têm que prestar atenção. Show! Agora, vindo aqui para a nossa programação, né? Mostrando aqui em detalhes, vou apertar aqui Ctrl e vou aqui deixar ele ele maior aqui para vocês poderem enxergar, né? Inclusive, gente, esse escopo do projeto, não com essa programação aqui com o GT Reverse, tá? Mas o escopo dele, a estrutura, isso está tudo lá no nosso site, né? Se você quiser baixar o escopo do projeto, tá aqui, ó, escopo, projeto robô, tá no nosso site lá, caso você queira baixar e ir construindo ali o seu robô, beleza? Então, a base está lá. É lógico que eu escrevi algumas coisas aqui a mais, que vocês vão ver, mas a basezinha, toda a estrutura do projeto está dentro desse arquivo, inclusive tem um vídeo explicando esse arquivo lá, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa estrutura, deixa eu voltar aqui para o Profit e abrir aqui a nossa programação. A gente começa com uma constante,
onde eu estou colocando aqui um gain, né, de 61,8. Isso aqui foi, como eu disse para vocês, tá? Não leva nada em consideração, é mais para validar aqui, para a gente poder fazer um teste. Aí trouxe aqui, ó, período de 2, coloquei um input aqui, onde eu coloquei parâmetros, né, período de 4 com uma média de 3, né, que esse é o que mostra o nosso GT Reverse. Aonde que eu sei isso, Alberto? Aqui embaixo, ó, tá aparecendo aqui, ó, GT Reverse aqui, 4, 3, falso. Aí, quando você colocar o GT Reverse aqui, ó, digamos que eu coloque aqui, ó, GT Reverse, né? E aí eu dou parêntese, ele vai mostrar para mim aqui que eu preciso ter o período, que é um período inteiro, né? Quer dizer, eu dou um número inteiro aqui, M período, que é a minha média do período, e eu tenho outro número aqui, que é o fractal, né? É o período, e a minha média do período, né? Então eu tenho o período e a média do período, e tenho o fractal aqui, ó, que é uma coisa lá da coloração e tal, que é uma variável booleana, que booleano significa se é falso ou verdadeiro. Então eu escrevi aqui, ó, que eu quero o período tal, a média tal, e falso. Eu repeti o que está aqui, ó. Por quê? Porque se eu quiser fazer testes com períodos diferentes, eu consigo, já que eu deixei esse período e média aqui, ao invés de ter colocado o número 4 e 3 aqui, ficado fixo apenas nessa programação. Então, normalmente, quando eu faço qualquer tipo de coisa, eu gosto de deixar isso passível de uma mudança manual, para eu possa fazer mais backtests e ver o que está dando em cada um deles. Beleza? Então, é isso que eu fiz aqui. Aí, depois, eu coloquei logo abaixo aqui, vamos apagar esse ponto, o que eu coloquei aqui na cálculo das minhas variáveis. Então, eu calculei o GT Reverse, aí eu criei uma variável aqui, como vocês podem ver, ó, VGT Reverse, né? Seria valor do GT Reverse, beleza? E aí eu coloquei aqui, ó, que VGT Reverse é igual ao próprio GT Reverse do período tal, que ele está buscando aqui, ó, período 4, e da média 3, né? Falso, porque esse falso aqui é porque eu não estou usando o fractal que tem dentro do GT Reverse. Show de bola? Maravilha. Aí o alvo C e alvo V eu também calculei essa variável aqui, ó, colocando que ele alvo C ele é close mais o gain, e o alvo V ele é o close, né, que é o fechamento, menos o gain. E coloquei aqui o valor de gain, que é de 61,8, como se eu estivesse projetando aí algo relacionado a Fibonacci naquele ponto, né, e na base nossa lá de 61,8%, beleza? Show de bola. E aí, depois disso, a gente abre aqui as condições para os sinais de compra e venda. Ó. Então, ó, eu peguei aqui e coloquei as condições de sinal de compra e venda, como eu disse para vocês. Para que eu compre aqui, ó, o sinal C é o seguinte, ele tem que ser o meu GT Reverse anterior, ou seja, o período anterior que eu estou olhando, ele tem que ser menor do que menos 0,3, ou seja, ele tem que ser menor do que isso aqui, ó, do que essa linha verde aqui, menos 0,3, e depois o atual, você está vendo que aqui está 1. 1 significa que é o atrás, que é o anterior. E nesse aqui está 0. O que está 0 é o atual. E o atual ele tem que ser maior do que menos 0,3. Ou seja, quando eu tiver com o preço aqui e ele passa a vir para cá, nesse ponto aqui eu tenho um sinal. Olha o que está acontecendo. Ele me deu um sinal aqui. Ó. Se eu puxar aqui, ó, a minha cruzinha, eu mostro exatamente isso. Ó. Aqui eu não tinha sinal, chegou aqui, eu tenho um sinal verde exatamente. Por quê? Porque ele vinha aqui embaixo antes de 0,3 e aqui agora eu estou acima de 0,3. Aí lá na nossa programação, eu coloquei lá embaixo, ó, que ele pinte quando eu tiver comprado, né? Ó, ele pinte quando eu tiver comprado, cadê? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Está aqui, ó, coloração. Se eu tiver comprado, eu pinto de verde, e se eu tiver vendido, eu pinto de vermelho. Então, eu estou usando aqui esse paint bar, que é pinte a barra, né? Pintando a barra de verde, pintando a barra de vermelho, se ele tiver vendido. Beleza, galera? Seguindo aqui, o que eu faço depois? Aí depois eu verifico se ele está comprado. Eu já coloquei os meus sinais de compra e venda, né? Porque venda é o contrário, né? Se ele for maior do que 0,3 e menor do que 0,3 o GT Reverse atual, ele me dá um sinal de venda e eu entro vendido. Aí aqui, primeiro que ele faz, ele verifica se ele está comprado ou não. Se ele estiver aqui, ó, comprado, o que ele vai fazer? Ele vai me colocar aqui uma ordem limite de venda, sempre lembrando, quando você compra, você se protege com uma venda. Você coloca seu alvo, seria uma venda. Então, o seu stop e o seu alvo, né, são reversos àquela operação que você está fazendo. O seu alvo não, o seu alvo, né, quando ele bate nele ali, ele sai da operação, mas aí ele vende, digamos assim, e o seu stop é a mesma coisa. Então você coloca aqui, ó, um sell to limit, né, um cover limit,
que eu coloquei aqui alvo V e alvo V, que é o alvo da operação, e aqui o stop da operação, eu coloquei aqui um lowest, low 3. O que significa isso? Ele está colocando que o meu stop será sempre a minha terceira última mínima, né? Então eu pego uma operação, a minha terceira última mínima, né, lá atrás vai ser o meu stop dessa compra, tá? Então é isso que ele está fazendo aqui. Aí, para fazer a venda ao contrário, né? O meu alvo é alvo C e o meu stop, né, ele está nas minhas 3 últimas máximas. Então eu entro ali vendido, acima ali nas minhas máximas, 3 últimas máximas, eu tenho na terceira última máxima eu tenho o meu stop lá para eu poder entrar nessa operação de venda. E aí o que ele vai fazendo? Ele sempre estará, se eu tiver em gain, ele sempre estará 3 últimas mínimas. Então, à medida que o preço vai descendo, ele vai descendo esse stop até que ele fique com um stop positivo. E a partir daí, ele pode fazer ali um trailing stop e tal dentro da sua operação. Então, é isso que está acontecendo aqui. Beleza? Show de bola. Depois ele verifica aqui, ó, se existe posição, tá aqui, ó, se buy position igual a 0 ou sell position igual a 0. E depois ele coloca, ó, se eu tenho um sinal C e eu não tenho um rest position, então eu faço uma compra a mercado. Se acontecer a mesma coisa, eu tenho um sinal V e não tenho rest position, eu faço uma venda a mercado. Basicamente é isso. Vamos lá então fazer aqui, eu estou vendo que tem erro, mas olha aqui um dos motivos pelo qual eu não estou trabalhando com robôs. O primeiro motivo, antes de eu clicar aqui em executar, é o seguinte: eu acredito que só baseado em indicadores, você vai ter que ficar mudando demais o robô, fazendo atualizações constantes no robô. Por quê, galera? O mercado sofre de ciclos, tá? E ciclos mudam também, às vezes, o comportamento de um indicador, de um ciclo para o outro, tá? Dependendo do indicador. Tá bom? E outra coisa também, gap, né? Dependendo do tamanho do gap e tal, demora a se ajustar a maioria dos indicadores. Então, eu posso ter sinais falsos vindos de gap, né? Igual esse sinal aqui, ó, de compra, é muito por causa disso, né? Eu tenho aqui a movimentação onde ele faz com que o GT reverse desça demais, vá para baixo daquela região ali e me dê um sinal comprado. Então, esses sinais que são falsos, na maioria vem de problemas, como eu disse, dos ciclos do mercado e também dos gaps, né? Então, tudo isso me deixa ressabiado a pensar em só indicador para poder criar um robô. Beleza? Segundo ponto, não conseguimos nós, como meros mortais aqui, programadores, desenvolvedores, não temos acesso liberado pela Nelogica ao book de ofertas. Então, isso já deixa o programador muito limitado, né? Isso deixa a gente muito limitado em cima disso aqui que eu estou falando. Porque aí, dentro desses problemas que poderiam acontecer, quando você tem acesso ao book de ofertas, coisa, por exemplo, que o MetaTrader dá, né, facilita com que as pessoas consigam fazer robôs mais aprimorados. Então, sim, o que você está querendo dizer, Alberto? Você está querendo dizer que os melhores robôs estão no MetaTrader? Exatamente isso. Sim, hoje em dia, os melhores robôs hoje estão no MetaTrader, porque ele tem essa liberação. Mas o MetaTrader ele é ultrapassado em algumas coisas. Mas o MetaTrader era isso. Concordo com tudo isso. Acho que aqui a gente tem um visual muito melhor para operar, a gente tem ferramentas absurdas aqui dentro do Prof, funcionam bem demais, mas esse acesso que o programador tem na hora da programação e a linguagem da programação ser uma linguagem muito mais poderosa que a NTSL, que é a linguagem aqui do Profit, deixam para o programador muito mais possibilidades de trabalhar. Beleza, galera? Show de bola. E o outro ponto é esse aqui. Eu sei que o meu robô está com erro aqui, eu estou mostrando para vocês, tanto é que eu mandei ele vir aqui embaixo, ó, coloração. Quando você estiver comprado, pinte de verde. Quando você estiver vendido, pinte de vermelho. E ele só está me pintando o sinal, ó. Repare, por quê?
Porque eu só estou comprado nesse ponto. Eu entrei e vendi no mesmo ponto. Aqui eu vendi e comprei no mesmo ponto. Então só tenho um box aqui que está pintado. Se eu mudar aqui para 5 minutos, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter um candle, quer ver? Deixa ele carregar aqui, ó. Eu vou ter apenas um candle pintado. E eu mandei ele pintar sempre que eu tiver totalmente comprado. Então seriam vários candles comprados e sempre que eu tiver vendido, vários candles vendidos. Vamos voltar aqui de novo no nosso 12R aqui. Beleza. Aí vamos agora fazer um backtest disso aqui. Estou aqui, né, no 12R, não, no 15R, tá? Vou passar aqui para o 15R. 15R que eu estou fazendo esse teste. Maravilha. Então estou aqui no 15R, show de bola. E vamos com tudo aqui fazer agora um backtest desse nosso robô. Dei aqui, ó, executar, tá? Dei aqui, ó, executar. Estou executando aqui em 1 ano com um contrato e tal. Vou colocar aqui 0 sleep page na nossa primeira pesquisinha aqui. E vamos dar uma olhada como é que estão as estatísticas desse robô. Então deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais. Vou abrir aqui um pouquinho mais esse nosso quadro aqui. E vamos ver aqui as estatísticas desse robô, né? Deixa ele abrir. E pronto, ó, isso aqui é o patrimônio desse robô. Repare, o robô está com erro lá. Ele não fez nenhuma operação. Ele entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. Isso se der ponto em cada operação dessa aqui, vai ser 5 pontos, 10 pontos, 20 pontos e olhe lá. Ele está me mostrando aqui que esse robô é mega lucrativo aqui no meu backtest, tá? Se eu vier aqui no resumo, ele está me dizendo aqui o seguinte, que esse meu robô, ele está aqui com um fator de lucro de 7,27, tá? Ele está aqui, ele fez um lucro bruto de 22 mil e 1 ano com um contrato, tá? Ele fez um lucro bruto de 22 mil, né? E um lucro líquido total de 19 mil, né? Ótimo, né, galera? Fator de lucro absurdo e tal. Descendo mais, ele me mostra aqui qual é a minha maior média de lucro-prejuízo, ele me mostra aqui a razão média de lucro-prejuízo, e lá embaixo a gente tem o nosso drawdown, que é um drawdown de apenas 0,39% do declínio máximo, e o drawdown do declínio máximo trade a trade, aqui de topo ao fundo, e também de 0,33%, ou seja, um drawdown baixíssimo e aqui um robô espetacular dentro do backtest. Se eu vier aqui nas operações, né, o número de operações, eu já começo a dar uma certa assustada, né? Porque como eu disse para vocês aqui, ó, se eu estou fazendo 4 operações por dia, em 1 ano aqui ele já está me mostrando aqui que tem 1.932 operações, sendo que 1.121 foram ganhadoras e 262 foram perdedoras, me dando aí um percentual de operação vencedoras de 58,02%. Poxa, cara, será que esse robô é isso tudo mesmo? Aí a gente vai olhar aqui e tal, tá aqui, ele faz operações pequenininhas, aqui, ó, de 3 centavos, de 10 reais, até aqui, até dentro mais da realidade, né? Já que ele está entrando e saindo. Só que quando a gente olha aqui dentro do nosso teste, tem algumas operações, está vendo que ele está pintando mais box, ó. Aqui no backtest ele está pintando mais box. Em alguns lugares ele pinta bastante box, ó, igual essa venda aqui, né? Tem algumas compras que ele pinta só um, tem algumas que ele pinta mais, ó, outra vendinha aqui que ele pintou mais box, outra vendinha que ele pintou mais box. E assim eu dei uma olhada, ó, essa venda aqui, ó, que ele pinta todos esses box aqui para baixo. E eu falei, poxa, tem uma coisa errada aí, vamos dar uma olhada em outros dias e tal, e vi que todas elas só têm pintado um box. Show de bola. Aí falei, Alberto, mas esse teste tá bom porque você não colocou sleep page. Beleza, vamos sapecar 10 sleep page. Tá aqui, ó, 10 sleep page aqui com essa mesma proposta, e aí cai, obviamente, estou com 10 sleep page aqui, mas ele ainda fica com um fator de lucro de 1,85, muito bom, tá? E cai só o nosso percentual de acerto, que aí passa a ser menor do que esse 50%, indo aqui para 39,9%, mas, olha lá, ele ainda está com um drawdown de 3,18% de topo ao fundo e de 1,35% de declínio máximo trade a trade. Isso é muito baixo. Isso aqui é um robô muito bom.
Patrimônio, coisa linda, né? Ascendente, bacana, não tem tanta variação, né? Então isso mostra que é um robô legal, que ele está só aumentando o patrimônio. Mas galera, já fiz inúmeros testes aqui na automação, mesmo na automação aqui, em conta demo, e ele não faz trade nenhum dentro da automação. Ele entra, sai, entra, sai, entra, sai, e aí ganha 10 pontos, perde 20 pontos, ganha 30 pontos, é sempre dentro do mesmo box, não faz nada mais do que isso. Testei um monte de dia para ver, nada. E se eu voltar aqui, né, e dar uma olhada se a gente tem algum dia que ele pintou mais de um box, ó, não tem nenhum dia que ele pintou mais de um box. Ele sempre vende, já sai, ele sempre compra, já sai, ele sempre vende, já sai. Não tem nenhum dia aqui que eu tenho uma carreira, uma fileira de box pintados aqui, mostrando que ele fez uma boa venda ou uma boa compra. Ou seja, galera, não é confiável. Infelizmente, isso dá uma murchada nos nossos testes, porque imagina, você precisa pegar isso aqui, fazer os testes todo na mão, e depois que você faz os testes todo na mão em conta de simulação, você ainda tem que passar para a conta real, e da simulação para real ainda dá mais outra diferençona. Aí isso fez a gente desanimar total. Então a resposta, para resumir tudo isso, é a seguinte: Alberto, dá para fazer robô por indicador? Galera, até dá, só que você precisa de mais informações, e essas informações, como eu disse para você, pode estar no book de ofertas, entendeu? E dá para confiar no backtest para eu poder fazer um robô? Não dá para confiar no backtest para fazer robô, certo? Dá diferença, não é assim que você olha. Se você quiser dar uma olhada no backtest, mas para você ver as possibilidades, né? Aí você faz um backtest do seu setup para você operar manual, aí beleza. Aí você consegue ter aí algo perto de R$1. Por quê? Porque você vai ver, igual eu fiz aqui, ó, sempre tiver comprado, aí se você tiver um setup que está pintando tudo direitinho, está tudo certo. O meu aqui, eu cometi esse erro aqui para conseguir dar essa burlada aqui, igual nós conseguimos fazer, entendeu? Mas se você conseguir colocar tudo pintadinho, você vai ter uma noção de quanto ali aquele seu setup pode render, baseado no seu indicador, no seu conjunto de indicadores, né? Baseado em um indicador só, é muito difícil, galera. É praticamente, eu não diria difícil não, eu diria impossível. O indicador tem que ser o top, mega, ultra das galáxias, e não existe. Infelizmente não existe. Então, todo indicador erra, a gente erra, todo mundo erra. Então, por conta disso, pegar e fazer um robô baseado apenas em um indicador, automatizar, né? Criar uma automação baseada em indicador, não é recomendável, tá? Tem que ter muitas outras coisas, o planejamento de entradas e saídas também tem que ser muito bem pensado, né? Regiões de suporte e resistência, se o robô conseguir projetar regiões e baseado naquelas regiões ali, ele fazer as suas entradas, é o mais aconselhável. E aí é onde a pessoa pode conseguir melhores resultados aqui dentro do Profit. Agora, baseando em indicador, sem acesso ao book de ofertas, esquece. Beleza, galera? Então eu espero que isso tenha ficado bastante explicado para vocês. Se você gostou, sapeca aí o dedaço no like e a gente se vê então nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, galera.